Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19 horas aqui na Universidade FM, programa que será transmitido posteriormente pela UTAD TV. Portanto, hoje como convidada temos Mila Simões de Abreu, que nos vem falar aqui de uma nova iniciativa existente na UTAD, que é o Clube de Viagens Culturais. Professora, antes de mais, muito obrigada por estar aqui presente na Universidade FM. A professora investigadora Mila Simões de Abreu, que tem um vasto currículo na área do que é viagens culturais já agora e outro tipo de descobrimentos e outro tipo de descobertas, esteve muito ligada, portanto, às gravuras do Foscoa, e agora está aqui com este projeto novo que é este Clube de Viagens Culturais. Antes de mais, do que é que se trata? Bem, o clube nasceu de uma conversa entre amigos e colegas da universidade no âmbito do nosso grupo Cultura. Nós temos desde há 2 anos um grupo de cultura que tenta dinamizar os aspectos culturais e nasceu do facto de, começando a falar entre nós, vimos que cada um de nós conhece sítios que os outros não conhecem e que aqui na nossa região e então surgiu a ideia de organizar um pouco estas viagens entre amigos, estendendo-as não só aos docentes e aos estudantes da UTAD, mas aos seus familiares e conhecidos. E esse foi realmente o que aconteceu com a nossa primeira viagem, que foi exatamente a Foscoa, casualmente, né? E que pretende um pouco aproveitar um pouco esse know-how, digamos, esse conhecimento que muitos de nós temos e de proporcionar uma visita um pouco diferente. Isto não são visitas, digamos, turísticas de uma agência de viagens, são visitas que têm um caráter, digamos, não só entre amigos, mas também um pouco diferente do que se encontraria, digamos, neste tipo de viagens organizadas, não é? Tem um pouco de organização porque tem de ser, não é? Mas é um bocado, tem um cariz mais científico, digamos assim. Sim, claro, portanto, tendo na maior parte dos casos a pessoa que é escolhida, ou a viagem que é escolhida, ter a pessoa um interesse especial, ter estudado ou ter qualquer outra coisa a ver com a própria localidade. Neste caso, por exemplo, na próxima viagem que nós vamos fazer, não vou ser só eu, mas vai ser uma nossa aluna, que teve a oportunidade de escavar na zona e, portanto, eu aproveitei dessa ocasião e vai acontecer em muitas das outras viagens, tem esse caráter, digamos, de oportunidade única, porque raramente surge, digamos, a possibilidade de visitarmos algum sítio com a pessoa ou com as pessoas que estão exatamente a estudá-lo, não é? Então, tem com certeza esse apelativo, não é? E como é que foi já agora a primeira viagem? Isto é um projeto muito novo, muito recente. Qual tem sido a adesão? Pronto, como eu dizia, é necessário haver uma certa organização, porque muitos destes sítios são sítios que, pronto, não são, como, por exemplo, no caso de Foscoa, foi visitado um museu, então teve de se preparar a visita ao museu, a visitar as gravuras, e, portanto, isso faz com que o grupo tenha a pessoa tenha de se inscrever, tem uma certa organização, tem de ser. O grupo foi limitado, a primeira vez foram 30 pessoas. Devo dizer que eu estava convencida que só íamos 8 e acabámos por ir 30 com as inscrições. Não estava de maneira nenhuma e até estavam naqueles dias que chovia aqui há umas semanas e correu muito, muito bem, ficou toda a gente muito entusiasmada. Já pediram um bis, que provavelmente nós vamos organizar então uma nova visita a Foscoa com algumas das áreas, com a visita ao museu, mas também algumas das áreas que não são abertas ao público para o mês de julho. E então, a adesão, digamos, surpreendeu-me, como eu disse, em termos de números, e foi muito agradável, porque penso em que todos os ambientes de trabalho, muitas vezes nós conhecemos os colegas, temos um convívio com eles todos os dias, mas, por exemplo, não conhecemos as famílias, não é? Não temos a oportunidade de falar de outras coisas para além do que é o nosso tramo do dia-a-dia, não é? Mesmo nas universidades é assim, não é? E então, pronto, foi muito agradável conhecer os familiares, e os familiares têm a impressão que também para eles é interessante ver esse outro aspecto, não é? Há muitos jovens e isso é muito importante. Espero que seja assim nas próximas visitas, não é? Que não seja só uma coisa demasiado, digamos, que a tónica não seja assim científica, mas digamos não é um seminário de estudo, não, é uma viagem,
grupo de pessoas que vão e, portanto, essa participação de outras pessoas é muito importante também. Qual foi, que tipo, portanto, este clube de viagens culturais está aberto a toda a comunidade da universidade, que tipo de pessoas é que se inscreveram? Docentes, alunos? Sim, está exatamente aberto. Devo dizer que a parte que eu fiquei mais desiludida foi com a participação dos alunos, que foi realmente diminuta, mas, por exemplo, tivemos a ocasião de ter a participar alguns dos nossos alunos que estão aqui em Erasmus Mundus, em Erasmus, em Bolsa de Estudo de Investigação Estrangeira. Isso também foi muito importante, portanto tivemos brasileiros. É uma questão cultural, se calhar. Sim, esse aspecto também. Mas claro, eu penso que os alunos não tiveram, como a publicidade talvez não tenha sido muita, é por isso que é muito importante eu estar aqui, não é? A falar com vocês. Começou, digamos, só com uns e-mails, não houve cartazes, não houve outro tipo de divulgação, então a participação da parte dos alunos não foi numerosa, já para além desses 3 ou 4, digamos. Mas espero que no futuro seja muito, eles possam também usufruir disso, até porque nós fazemos as visitas só ao fim de semana. Talvez no futuro a gente possa fazer algumas noutros dias, mas seguramente, por exemplo, agora até nas férias elas vão continuar, porque não todas as pessoas vão-se embora. Muitos alunos, principalmente os nossos alunos que estão aqui a fazer investigação, em julho continuam cá, então isso é uma oportunidade também. E depois, em parte, quem pode participar é realmente, nós não vamos dizer não a ninguém, quem apareça se inscreva. Nós temos todo o prazer em que nos acompanhem, não tem de ser estritamente só a universidade, tanto vieram pessoas que trouxeram amigos, não há digamos, uma associação que é preciso que seja só as pessoas da UTAD, só os docentes, ou só... E tivemos, portanto, esperemos ter docentes, funcionários, amigos, primos, tios, toda a gente. O cão talvez não, porque às vezes não pode ir, mas há viagens com certeza que nós vamos organizar que também podem levar o cão, né? E estamos a pensar até fazer uma coisa que, já que hoje a corrida e, por exemplo, a bicicleta é tão importante também, se calhar organizar qualquer coisa cultural ou desportivo, não é? Também, e de bicicleta, porque não todos os sítios são possíveis às vezes de ir, não é? Precisamente, portanto, começou agora muito recentemente este clube de viagens culturais, pelos vistos com bastante adesão, com uma adesão acima do esperado, para uma primeira viagem, 30 pessoas é um número bastante elevado, portanto já requer alguma organização de facto. Pronto, na primeira viagem nós alugámos tivemos de alugar uma caminhonete e fomos todos juntos. Em parte esse também foi um pouco o espírito de estarmos todos juntos realmente também na viagem, mas é possível, por exemplo, esta próxima viagem já é em viatura própria, porque as pessoas podem ir com o seu próprio carro. Às vezes é possível, porque às vezes é mais fácil a pessoa ir juntar-se, e foi um pedido também que alguns dos participantes da primeira viagem nos disseram. Mas para mim perde-se um pouco talvez o espírito de ir todos juntos, não é? Pronto, mas às vezes vai ser de uma maneira, às vezes vai ser de outra, não vai ser assim. A próxima é aqui a Três Minas, é muito próximo. Nós tínhamos feito, deixe-me dizer, uma primeira saída, digamos, deste tipo, já em setembro, que fomos aqui à Mão do Homem, um sítio da Mão do Homem, que é muito próximo de Vila Real, e que fica a 5 minutos de Vila Real praticamente, e quase ninguém conhece, e também vou voltar a fazer essa viagem, que foi uma viagem que fizemos ao fim do dia, muito agradável, fizemos um piquenique, tem um parque de merendas, pronto, portanto, essa é uma das viagens que faremos outra vez no futuro, com certeza. No caso desta próxima, que é agora no outro sábado, no próximo dia 23, é a Três Minas, e surge exatamente no âmbito do facto da Célia, que é uma das nossas alunas de arqueologia, do nosso mestrado de arqueologia, ter escavado. E embora eu seja arqueólogo, os arqueólogos não têm de saber forçosamente de tudo, não é? E então eu, conhecendo o facto dela ter essa experiência, eu própria lhe pedi se ela não me queria mostrar, e do mostrar-me a mim, passou só a mostrar a toda a gente. E então é isso que vai acontecer. O Complexo de Três Minas é um dos sítios mais importantes aqui no nosso distrito. Eu muitas vezes digo que se fosse em Itália ou até na França, provavelmente era um sítio que teria muitos mais turistas e seria muito mais conhecido, porque imagina, é uma das minas de ouro mais importantes que houve em época romana. Parte das galerias uma boa parte pode ser visitada.
e tem esse aspecto interessante que une, digamos, o aspecto arqueológico, mas também um aspecto menos conhecido, que é a própria paisagem, como ela foi transformada. Nós hoje, o que vemos muitas vezes à volta de nós, não temos a noção que o homem teve uma intervenção muito grande. O Douro é um bom exemplo disso, não é? Aquilo que nós chamamos de paisagem natural, às vezes é, na verdade, paisagem feita pelo homem, não é? Exatamente. Pronto, e então esse vai ser um pouco mais empenhativo, talvez, do ponto de vista físico, que não a de Foscoa. A de Foscoa foi mais tranquilo, porque se vai com o Jeep. Nesta vai-se ter de ir um pouco a pé. E pronto. Mas a outra que nós vamos fazer em junho, essa vai ser a Rota do Românico, aqui na zona de Amarante, e portanto vai ser de novo mais, digamos, organizada em termos de um autocarro que vai com as pessoas e depois tem um guia, uma pessoa que o conhece. Então esse aspecto acho que é muito importante. Tenho de ressalvar, por uma questão também, digamos, não lógica, que são visitas que não, se calhar há visitas turísticas organizadas que são muito melhores que as nossas. As nossas também são um bocadinho menos, talvez, formais, e portanto aconteceu isso em Foscoa. Nós mudámos o programa a metade do caminho, não é? Porque não tínhamos nenhuma coisa escrita, tinha de seguir, não é? Então foi um pouco à vontade das pessoas, e isso também vai caracterizar provavelmente um pouco das outras. Se nós virmos que os colegas e os participantes se calhar querem estar mais meia hora, não vamos olhar para o relógio e dizer não, tem de ir embora, não pode ser, não é? Então, é uma coisa mais e é simpática. Aproveitar aqui o conhecimento científico que existe na Academia Transmontana para uma visita de facto especial. Esta aqui de integrar uma aluna em 3 Minas é com certeza também importante para a própria aluna. Exatamente, e eu acho que isso foi uma coisa que eu muitas vezes eu digo, eu acho que nós não temos a noção muitas vezes do capital humano que é o da cidade, nós todos, do que é, e eu muitas vezes já me encontrei a falar com colegas das florestais ou da enologia, de coisas que no final de contas eu acabei por gostar de ouvir, não é? Nós temos, aliás, por exemplo, deixa-me dizer, no âmbito do ano da luz, por exemplo, temos um encontro que fazemos todos os finais do mês no restaurante Panorengo, que é na mesma ótica, que é pôr um de nós a falar para os colegas. Isto é uma coisa que, por exemplo, é muito comum nas universidades inglesas. Os ingleses fazem muito isso, essa promoção, digamos, do seu próprio trabalho entre colegas. Neste caso, nós ampliamos isso, digamos, para o nosso território, que afinal de contas, eu lembro-me que no dia em que nós começámos a falar nas viagens, só ali em meia dúzia de minutos eu tinha para aí 20 viagens, não é? Já foste ver isto, já foste à Serra de Borges, já não há Calçada de Alpajares, portanto, tem tanta coisa entre Trás-os-Montes realmente e a zona do Douro, e que está aqui à nossa mão, digamos, e que pode-se ir e voltar no mesmo dia, não são viagens empenhativas. Talvez no futuro a gente faça viagens com 1 ou 2 dias, mas mais dias a ficar a dormir, mas por enquanto são viagens que se pode ir de manhã e voltar, e o nosso território é tão rico que realmente eu acho que nós vamos poder fazer viagens culturais por uma década, sem se calhar até repetir, não é? Porque tem imensas coisas. E os nossos... Tenho a certeza que os próprios colegas, e já aconteceu, que me começaram a dizer, mas porquê é que não vais também ao Castro do Popolo, em Alijó, etc, etc. Então há realmente muito mais do que nós pensamos aqui. Muito bem. E qual foi a reação da aluna? Esta aqui é de 3 Minas, quando soube que iria apresentar o seu trabalho, digamos assim, ou as minas, um grupo de pares, ou de pares, não, de professores. Como eu digo, foi praticamente até ao contrário. Eu comecei a falar com ela, não é, no âmbito de um dos nossos seminários, e ela disse, eu escavei, eu disse, sim, que interessante, como é que foi? E então ela começou-me a falar, e ela disse, mas a professora quer que eu a leve a ver, porque vamos ver coisas que não são normalmente abertas ao público e que o público normal não vê. E eu disse, com certeza, e daí passou-se para, digamos, para a visita. Ela está muito entusiasmada. Devo-vos dizer que, embora seja uma visita durante todo o dia, é possível que se faça, quem quiser pode levar piquenique. Nós também tentamos, muitas vezes, quando fazemos estas visitas, aconteceu isso em Foscoa, comer num restaurante local, e isso, porque isso também é uma maneira de, por exemplo, dinamizar a própria economia local, não é?
pode custar um pouco mais, mas, por exemplo, eles ficaram surpreendidos com o magnífico restaurante que tem o Museu do Coa, que tem um fantástico restaurante com uma vista lindíssima e a comida muito, muito boa. E isso tem impacto, porque o turismo, quando se fala muitas vezes do turismo e do impacto económico, é exatamente isso. Não é o turismo que só vem e olha, não, é o turismo que gasta. Não é? A gente também precisa daqueles que gastam. Isso, vocês sabem, muitas vezes, por exemplo, um dos pontos que é apontado como negativo em relação à questão dos barcos no Douro, não é? Que eles passam e que, às vezes, não gastam o que deixam não é assim exatamente. tanto, não é? Pois. É como aqueles que vêm aqui visitar o Palácio de Mateus, raramente vêm à cidade, muitas vezes, não é verdade? Exatamente. Então, o objetivo é também esse, não é? Passa por aí. E esta visita a Três Minas será quando? É no dia 23, é um sábado. Estão ainda inscrições abertas? Sim, há inscrições abertas, e como neste caso nós não temos, no caso de Foscoa tínhamos o problema do autocarro, neste caso nós não vamos pôr um limite, digamos, se há uma pessoa ou duas a mais, esse não é um problema. É claro, eu gostei, não podem ir 500, porque o passeio torna-se muito complicado, mas espero que o número possa ser mais ou menos semelhante, entre 30 a 35 pessoas, não é? É um número interessante. Pronto, e é assim. E como vos digo, depois espero, estejam atentos, digamos, o Grupo Cultura tem uma página de Facebook, e na própria página de Facebook também da Universidade, e nos canais, na agenda da Universidade, etc., são anunciadas estas visitas. Portanto, nós vamos fazer realmente muitas outras, e também, já que estou aqui a falar com vocês para os ouvintes, os ouvintes também podem sugerir, se calhar, e se há algum ouvinte que conhece um sítio bonito para ir, porque não? Podemos ir com eles, não é? Exatamente. Porque o espírito também é um pouco esse, de mostrar às pessoas que moram aqui coisas que alguns conhecem e que os outros muitas vezes passam lá à frente todos os dias e não conhecem profundamente. Não sabem. Eu, por exemplo, estou neste momento a fazer com o nosso departamento de Geologia a carta geológica aqui da zona, 4 folhas da carta geológica aqui da zona, e ao fazer essa carta eu notei quantas coisas eu passava lá tantas vezes e não me apercebia. Por exemplo, posso-vos dizer uma curiosidade, aqui Vila Real foi ocupado desde tempos remotos, não foi só ocupado pelo Dom Dinis, como muitas vezes se diz que foi criado pelo Dom Dinis, não, era ocupada já em época pré-histórica, e ali, mesmo ao pé da Sé, por exemplo, há um vestígio, que são uma série de degraus que provavelmente eram panóias, era semelhante ao Santuário de Panóias, só que hoje está por baixo da igreja e só ficaram os degraus, e isso é no meio da cidade e as pessoas passam lá muitas vezes, não é? E poucas provavelmente sabem, não é? Portanto, acontece, acho que o espírito é um pouco esse, não é? Fala-nos da seguinte visita, esta do passeio da Rota Românica em Amarante. Sim, essa nós vamos, provavelmente, como eu vos disse, nessa nós vamos ter um acompanhamento. A Rota do Românica é uma daquelas projetos que foi concebido e que tem um êxito extraordinário, é muito vasto do ponto de vista geográfico, ocupa ambas as margens do Douro e vai praticamente até ao Porto, e portanto é impossível de se ver tudo, vai escolher só uma pequena parte à volta de Amarante. Há diversas possibilidades, nós estamos agora um pouco a ver qual é que é também do ponto de vista das pessoas que querem ir, qual é que vai ser, mas vai ser, portanto, a primeira de uma série destas rotas do Românico, e nesse caso nós vamos ter um dos especialistas que elaboraram a rota do Românio. A UTAD não teve participação direta nesse caso, na rota do Românico, mas é representada no Conselho Científico, não é? E, portanto, a rota tem realmente já profissionais, pessoas que estão preparados para o acompanhamento, mas tenho a certeza que farão um pouco, qualquer coisinha a mais, especialmente para nós, não é? Eu ouvi falar, por exemplo, que vão haver um canto gregoriano e isso, qualquer coisa um pouco especial. Especial para a Universidade. Especial para nós. Essa visita será quando? Ainda não temos a data marcada exata, mas sim, será. Irão manter as viagens também durante o verão ou irá fazer eu espero, se me for possível, fazer, por exemplo, de novo 2 visitas em julho, e talvez até em agosto, porque não todas as pessoas, a Universidade hoje fecha, não é, em agosto, mas mesmo assim muitas pessoas ficam em Vila Real, não todas as pessoas vão de férias, e portanto se calhar, principalmente nós temos alguns destes alunos estrangeiros que ficam,
E então eu estou a pensar fazer realmente ainda continuar essas visitas, talvez, por exemplo, aproveitar nesse caso o bom tempo e ir ao Parque do Alvão, pronto, um pouco assim. Portanto, muitas viagens. Muito bem. Onde é que as pessoas poderão encontrar então estas viagens? Pronto, e poderão inscrever-se? As viagens, elas estão anunciadas na página da UTAD, não sei a morada, mas é fácil ir à página e ver, e também no Facebook da UTAD elas também aparecem anunciadas, e há um Facebook especial para o Grupo Cultura, que aliás é um grupo que é muito ativo. O Grupo Cultura praticamente todos os dias tem ações diferentes que vão desde exposições a palestras. UTAD.Grupo Cultura, será mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, mas se puserem Grupo Cultura UTAD, tenho a certeza que chegam. É também anunciada, eu sou péssima para moradas de Facebook, mas também é anunciada na página da Unidade de Arqueologia. Existe uma página da Unidade de Arqueologia da UTAD, portanto essa é fácil também, irem ao Facebook e pôr na Unidade de Arqueologia UTAD, e eu também anuncio as viagens. Portanto é amplamente divulgado. Será para a comunidade académica da UTAD em específico, mas se alguém da cidade quiser inscrever-se, sim, por favor, se alguém quiser, é livre de participar. Nós, a UTAD, como vocês sabem, até por estatuto, é vocacionada para a extensão, para a comunidade, e portanto seria ótimo ter as pessoas da comunidade a participarem, e a maior parte dos eventos da UTAD são abertos também às pessoas de Vila Real, e portanto neste caso também acontece o mesmo, né? Muito bem. Professora Mila Simões de Abreu, muito obrigada por estar aqui presente nos estúdios da Universidade FM, neste Cidade Universitária. Quando consigo, não desta vez talvez, mas numa das próximas. Vamos ver. Tá bem. Muito obrigada, então nós despedimos-nos por aqui, por esta quinta-feira. Regressamos para a próxima semana com mais um tema e mais um convidado. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.